Quanto mais vai se passando o tempo, eu percebo que é impossível compreendermos a Deus. Temos que crer nele pela fé. Temos que verdadeiramente ler a sua palavra. Às vezes nós nos deparamos com algumas informações, com alguns textos bem complexos, mas nós precisamos crer que tudo que está ali é verdade e que Deus sabe o que está fazendo. Porque há horas, há momentos na vida que eu confesso para vocês que surgem algumas interrogações na nossa mente acerca dos métodos de Deus. Não há como compreender certas coisas que Deus faz, e Ele faz. Não dá. Aí, se os irmãos me permitem, eu me recolho à minha insignificância e fico tão somente com a certeza de que quem escreveu aquele texto foi um autor inspirado, que o Espírito Santo está por trás daquele texto e que aquilo é exatamente o que o autor inspirado quis dizer. Quando eu leio esse texto de Romanos 11, de 1 a 12, uma dessas interrogações vem na minha cabeça. Porque Paulo está aqui diante de uma situação. Quando você lê esse bloco na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, aqui nós temos que ter a seguinte certeza. O capítulo 9 fala do passado de Israel, quando Israel foi eleito, quando Israel foi escolhido pelo Senhor. O capítulo 10 fala do presente de Israel, do momento presente, na época de Paulo, Paulo falando dos judeus ali, naquele contexto de presente, e o capítulo 11 fala do futuro. Paulo agora está falando do futuro de Israel. E ele está olhando para o Israel atual, e ele está vendo a incredulidade reinante em Israel, ele está vendo um monte de judeus rejeitando Cristo, ele está vendo Israel se opor aos cristãos, um dos grandes grupos que perseguiu os cristãos nos primeiros séculos da era cristã foram os judeus. Eles sempre foram perseguidores, eles sempre instigavam as multidões contra os cristãos. Isso aconteceu várias vezes no livro de Atos, vocês podem ler lá. Os judaizantes que adentravam a igreja, tentando mudar o coração dos cristãos, levando-os a acreditar que para serem salvos, eles precisavam guardar a lei de Moisés e principalmente serem circuncidados. Os judaizantes deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. Leia a carta de Paulo aos Gálatas e você vai entender o que eu estou dizendo. Se tem um grupo que deu trabalho para Paulo, foram os judaizantes. E como eles eram adeptos de uma religião que era permitida pelo Império Romano, porque o judaísmo era reconhecidamente uma religião lícita pelo Império Romano, eles aproveitavam-se dessa liberdade que eles tinham em Roma para instigar todo o Império Romano e para instigar as pessoas contra os cristãos. Então Paulo olha para isso e surge uma pergunta. E qual é a pergunta que Paulo faz? Ele vai fazer a seguinte pergunta: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Isso serve para nós, para que nós possamos entender uma grande questão. Quando você prega o evangelho para alguém, e alguém rejeita naquele primeiro momento, rejeita a sua pregação, rejeita o seu evangelismo, muitas vezes nós somos tentados a julgar no nosso coração que aquela pessoa vai se perder, que aquela pessoa vai para o inferno, e que Deus, agora, a partir de agora, Deus não olhará mais para você, Deus te rejeitará porque você está rejeitando a mensagem. É interessante que nós temos que entender que os métodos de Deus são outros, e o meu papel é pregar. O grande problema é que nós queremos pregar, nós queremos levar para a igreja, nós queremos fazer com que a pessoa fique na igreja e que ela creia naquele momento. Nós não olhamos para o evangelismo como uma semeadura, porque é isso que o evangelismo é. O evangelismo é uma semeadura. Você semeia, e nem sempre é você que vai colher.
Então, quando você prega o evangelho para alguém e a pessoa rejeita num primeiro momento, isso não significa que essa pessoa está definitivamente rejeitando o evangelho e que nunca haverá uma conversão. O meu papel é orar por essa pessoa e não rejeitá-la. Porque se eu prego para alguém e alguém não corresponde à minha pregação, muitas vezes nós temos a tendência de riscar essa pessoa do nosso coração. E não é assim que nós devemos agir. Se a pessoa não ouviu naquele momento, peça a Deus para abrir os olhos, peça a Deus para quebrantar aquele coração. É uma coisa muito, muito, muito séria isso, principalmente na igreja atual. Ou você se submete a tudo que eu estou dizendo e vai para a igreja comigo imediatamente e se torna membro da igreja, ou você não serve para mim. Então Paulo está dizendo aqui, rejeitou Deus o seu povo? Será que Deus, pelo fato de Israel estar vivendo da maneira como está vivendo, rejeitando como está rejeitando, Israel endurecido como está endurecido, será que Deus rejeitou o seu povo? E aí Paulo vai dizer, de modo nenhum. Então, já nessa introdução, eu aprendi uma grande questão aqui sobre a grande ideia desse texto. Qual é? Deus nunca falhou em seus planos, tudo está absolutamente dentro do seu controle. Paulo vai responder, de modo nenhum, Deus não rejeitou o seu povo, e ele vai usar pelo menos 4 provas para responder, ou para apresentar razões pelas quais ele disse de modo nenhum. Ele vai apresentar 4 provas, a primeira prova que ele apresenta é a prova pessoal, que está aí no versículo 1, ele diz assim, porque eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em outras palavras, Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um crente em Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou uma prova de que Deus não rejeitou o seu povo. A questão não é Deus, a questão é a forma como eu tento entender Deus. Esse é o problema. Porque todas as vezes que eu tentar compreender o agir de Deus, irmãos, um nó será criado na minha mente. Porque eu já disse isso em outras oportunidades e vou repetir para vocês. Deus não é óbvio. Não é. Então Paulo está tentando mostrar o seguinte, por mais que nós sejamos tentados a olhar para Israel, e ele está escrevendo para uma igreja, e ele está escrevendo para crentes, e talvez houvesse esse pensamento na igreja, de que Israel não estava crendo porque Deus havia rejeitado o povo. Paulo diz, não, olhe para mim, eu sou uma prova de que Deus não rejeitou o seu povo, eu sou um judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou israelita. Então a primeira prova que Paulo apresenta é a prova pessoal, a segunda é a própria eleição, que já por si só é um fator que nós não conseguimos entender. Esse fator, ele deixa rusgas. Todas as vezes, quando vai haver um debate sobre eleição, cria-se rusgas no meio do povo de Deus. Porque uns defendem a eleição de um jeito, outros defendem a eleição de outro jeito, e nunca chega a ser um consenso. Mas que a Bíblia fala da eleição de Israel, fala. Olha só o versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou, não sabeis o que a Escritura diz de Elias. Então, Paulo vai usar aqui a segunda prova, que é a eleição. De antemão, Deus já havia escolhido um povo. Como? Baseado na sua presciência, baseado na sua soberania, esse é o debate. Mas que Deus escolheu de antemão, escolheu. E como Deus, ele não falha, ele é perfeito, esse povo, ele atravessou a história. E nós temos que entender, e já falamos isso em outro momento, que nós precisamos olhar para Israel não somente como Israel nacional, mas como Israel espiritual. Quando você olha para o Israel nacional, talvez você é tentado a achar que Deus rejeitou, mas quando você olha para o Israel espiritual, você imediatamente volta atrás e diz, não rejeitou. Porque existe um Israel espiritual, que também é descendência de Abraão, e nós fazemos parte dele. A terceira prova que Paulo vai usar é a própria Escritura. E aí ele vai dizer aqui, vocês não se lembram, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias,
como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, versículo 3, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Esse texto está lá em 1 Reis 19, 14 a 18, quando Elias, fugindo de Jezabel, ele mata 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, depois foge de Jezabel, e vai se esconder dentro de uma caverna, e Deus vai atrás dele, e ele fala para Deus o seguinte: olha, só eu fiquei, todo mundo se desviou, todo mundo te rejeitou, só eu fiquei. E Deus disse: não, você está enganado. Você está enganado, Elias. Não é somente você. E aí é a quarta prova: existe um remanescente. É o que está lá no versículo 5. Olha só. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Por quê? Porque quando Deus chama Elias à responsabilidade, fala: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias olha para o Senhor e diz assim: Senhor, veja bem, todo mundo se desviou, todos se afastaram de ti, só eu fiquei, só eu guardo os seus mandamentos. E Deus disse: não, Elias, existe lá em Israel 7.000, e preste atenção que o texto bíblico diz exatamente isso, 7.000 que eu reservei, que não dobraram seus joelhos perante Baal. Irmãos, preste atenção, não importa o número é irrelevante. Vocês têm um pastor, eu sou um pastor, e eu sempre deixei isso muito claro para a igreja. Eu não me preocupo com o número. Você se preocupa? Eu sonho em ver essa igreja abarrotada de gente. Claro que eu sonho, mas tem que ser do método, ou tem que ser do modelo certo, tem que ser mediante a condição certa, que é a palavra. Eu não estou preocupado com o número. O importante não é o número. O importante é a seriedade que envolve esse número. Pode ser pequeno, pode ser grande. Nós acabamos de ouvir aqui da irmã Roberta uma coisa que cai como uma luva nessa questão. Uma igreja com 90 e poucos membros levantou uma oferta de 90 e alguma coisa, 90 e poucos mil reais para missões. Ou seja, talvez aí um alvo pessoal de R$1.000 para cada um. Não é o número que determina, irmãos, a força de um povo, mas é a sua seriedade para com as coisas de Deus. Gideão venceu uma batalha com 300 soldados. 300 soldados. Em 32.000, o exército de Israel tinha 32.000 soldados. 31.700 voltaram para casa. E Deus venceu os midianitas com 300, que estavam com o coração disposto, que queria batalhar pelo Senhor, que queria ver Israel livre dos midianitas. 300. E Deus foi com eles, e eles venceram, derrotaram os midianitas numa derrota vexatória. Eu sei que nós somos poucos. 38 anos de vida, nós temos 235 membros. Mas se nós realmente tivermos o coração disposto na obra, o coração envolvido na obra, se nós realmente abraçarmos a obra de Deus como aquilo que existe de mais valioso na nossa vida, eu posso garantir para você que nós faremos muito pelo reino de Deus. Então o problema não está no número. Deus está dizendo: não, Elias, de maneira nenhuma, não foi só você, ainda tem 7.000 lá, eu não sei quantos mil moradores estavam em Israel naquela conjuntura, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Eu não sei quantos, eu não sei se havia milhões ou milhares, mas Deus está dizendo: 7.000 lá estavam com o coração voltados para mim. Sempre houve um remanescente, sempre haverá povo de Deus na terra, irmão. Seja 1, seja 2, seja 5, seja 10, seja 20, seja 100, sempre haverá. A questão é: eu faço parte desse povo, eu faço parte desse remanescente?
O meu coração é um coração disponível, voltado para Deus. Deus me tem verdadeiramente para que eu possa fazer parte desse remanescente. Então Paulo lança mão disso aqui. Gente, existe um remanescente, versículo 5. Existe um grupo de judeus, existe um grupo que, por mais que nós talvez não possamos olhar com bons olhos e pensar que é uma grande multidão, mas existe um grupo que está crendo, um grupo que está aceitando a mensagem, um grupo que está realmente entendendo os propósitos do Evangelho e se rendendo a Cristo. Eu creio, pastor Alex, eu creio que nós nunca conseguiremos verdadeiramente, eu sou contra isso, aqui eu respeito quem pensa diferente, mas de vez em quando a gente anda pelas cidades. Eu fui em Pitangui recentemente num velório, e chegando em Pitangui, havia uma faixa pregada numa igreja, e a faixa dizia assim: Pitangui é do Senhor Jesus. Eu discordo, porque eu sei que não é. Pará de Minas é do Senhor Jesus. Não é. Alguns paraminenses sim, mas Pará de Minas não. Pará de Minas está entregue à idolatria, ao engano, à mentira, à falsa religiosidade. E o que nós podemos fazer como igreja é pregar para a maior quantidade possível de paraminenses para que eles conheçam a Cristo. Então eu não sei quantos judeus existiam na época de Paulo, mas Paulo está dizendo: existe dentre esse grupo um remanescente que está crendo em Cristo, que está entendendo a mensagem, que está entendendo o Evangelho. Então, Paulo apresenta 4 provas para poder explicar por que ele disse: de modo nenhum, Deus não rejeitou seu povo. A prova pessoal, a prova da eleição, das Escrituras e do remanescente. Aí Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, e aqui que eu caminho para a parte final da minha pregação. Paulo vai agora, a partir do versículo 7, deixa eu olhar aqui, a partir do versículo 7, isso mesmo: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, aí Paulo vai citar as Escrituras. Primeiro Paulo citou Isaías, ele cita o profeta Isaías, depois ele vai citar Salmos, depois Paulo vai citar, depois que ele cita Isaías e Salmos, ele vai voltar com a palavra, e ele vai mostrar uma coisa muito interessante, que é o ponto central do que eu quero falar com você nessa manhã. Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui debatendo, dizendo que os judeus não estão crendo, não estão aceitando o Evangelho, mas eu quero dizer para vocês que Deus está no controle, e Deus usou o endurecimento dos judeus para abençoar os gentios. Veja só que coisa louca. Essa questão dos judeus terem sido endurecidos, eles endureceram o coração para rejeitar o Evangelho, contribuiu para quê? Para que os apóstolos agora entendessem que o Evangelho tinha que ser pregado para os gentios. Paulo mesmo fez isso várias vezes. Paulo, quando estava pregando o Evangelho numa sinagoga, e havia rejeição dos judeus, ele dizia assim: pronto, fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou para os gentios. Isso era a providência de Deus. Porque quando havia a rejeição de Israel, o endurecimento de Israel, esse mesmo Evangelho foi pregado aos gentios. E Deus fez isso para quê? Olha só a maneira como Deus trabalha. Para que os gentios recebessem as bênçãos da salvação, e isso provocasse ciúme em Israel. Por isso que o capítulo 11 está olhando para o futuro. Quando você olha Israel, lá na Palestina, muitos já foram lá, você olha aquela nação, eu quero que vocês estejam cientes de que vocês que foram para Israel e visitaram Israel, vocês estavam andando, caminhando nas terras de um país que está debaixo dos olhares de Deus, sendo reservado para o futuro. Existe um plano de Deus para Israel, e Deus está usando agora quem? Para provocar Israel a essa conversão? Nós, os gentios, porque nós estamos recebendo as bênçãos da salvação.
E no determinado momento, Deus vai fazer com que isso provoque nos judeus um desejo de receber essas mesmas bênçãos. Olha só, Deus usa o endurecimento de Israel para salvar os gentios, e Deus usa os gentios para o convencimento de Israel. É por isso que Paulo vai dizer aqui uma coisa muito interessante, olha só, ele vai falar aqui, no versículo de número 11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, a queda de Israel, veio a salvação, os gentios, para os incitar à emulação. O que é emulação? Emulação é disputa, emulação, se eu posso usar uma palavra mais fácil de nós entendermos, emulação é como se fosse uma disputa, um sentimento que brota, que faz você competir com o outro. Então é como se fosse assim, os gentios estão recebendo as bênçãos que era para nós, judeus. Então vamos fazer ou tomar as decisões que eles tomaram para que essas bênçãos também recaiam sobre nós. E é aí que Deus vai levar os judeus à fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus usou A para abençoar B, e usará B para abençoar A. Esse era o método rabínico de ensino, do menor para o maior, do negativo para o positivo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para nós nesse texto. E aí eu volto àquela pergunta, irmãos, dá para entender Deus? Olha só como Deus trabalha. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias que nos cercam, e nós somos surpreendidos por algo terrível na nossa vida. Uma coisa que você olha com os seus olhos humanos, os olhos que infelizmente foram contaminados pelo pecado, e você olha aquilo de forma extremamente negativa, pois Deus pode pegar essa questão negativa e transformá-la numa bênção para outros. Eu tive essa experiência essa semana com a irmã Eunice. Eu fui visitar a irmã Eunice. Estou com ela lá a cada 15 dias. Eu vou lá vê-la, a gente canta um hino, a gente lê um texto bíblico, medita na palavra de Deus. Eu fui visitar a irmã Eunice. Quando eu cheguei lá, eu vi a irmã Eunice assentada no seu sofá, um pouco encurvada, com as pernas em cima de um banco, magra, e fui conversar com a irmã Eunice. E eu olhei para a irmã Eunice, e ela me disse que os médicos haviam dito para ela que a situação dela não é fácil, que existe uma cura, mas que a cura, ela tem que obedecer um processo, ela está com uma osteoporose num estado bem avançado. A situação da nossa irmã Eunice não é fácil. Mas aí você vai na casa da irmã Eunice, vê a irmã Eunice doente, em cima de um sofá, impossibilitada de caminhar, as pernas assim, colocadas em cima de uma banqueta, ela magra, você olha para ela e ela diz assim para você, pastor, eu não tenho mais nada, mas o que eu realmente preciso eu tenho, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Aí eu olhei para a irmã Eunice e falei assim, irmã Eunice, sabe de uma coisa? A senhora está melhor do que muitos de nós. Muitos de nós. Muitos de nós estamos caminhando para lá e para cá, subindo e descendo, indo e voltando, e não temos a saúde espiritual que a senhora tem. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora tem uma doença, mas a senhora não está doente. Porque é diferente, não é? Olha só, Deus pegando uma situação adversa, uma situação complicada, uma situação difícil, para abençoar outros. Está vendo como Deus não é óbvio? Porque Ele não é. Ele permitiu que nossa irmã passasse, e está passando pelo que ela está passando, para nos ensinar algumas coisas, porque nós vivemos reclamando de Deus, sim ou não? Reclamamos de Deus quando temos uma dor de cabeça, reclamamos de Deus quando temos uma dor de dente, reclamamos de Deus quando batemos o dedinho na quina da cama, reclamamos de Deus quando o carro estraga, reclamamos de Deus quando chega uma conta inesperada, reclamamos de Deus quando perdemos o emprego, reclamamos de Deus por qualquer coisinha. Aí você vê uma irmã doente dizer, eu glorifico a Jesus. Isso serve de lição para nós. Deus pegando algo ruim para nos abençoar. Eu vou lá visitar a irmã Eunice, muitas vezes eu vou para confortá-la, eu saio confortado. Eu saio com a minha fé fortalecida.
Porque é assim que Deus trabalha. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que nós jamais vamos compreender Deus. Paulo está dizendo aqui, com todas as letras, Israel endureceu seu coração, Deus então deu a eles, aqui está falando claramente, não sou eu, não é dedução minha, não é interpretação minha. Olha só o versículo 8. Paulo está dizendo, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Quem foi, pelo que Paulo está dizendo, quem foi que provocou o endurecimento de Israel para que Israel não cresce? Deus. Por que ele fez isso? De que maneira ele fez isso? Baseado em que ele fez isso? Não é um objeto agora do estudo, mas o texto é muito claro, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque os propósitos do Senhor são os melhores possíveis. A vontade do Senhor é perfeita. E Ele pode, através de algo extremamente ruim, através de algo extremamente prejudicial, provocar grandes bênçãos. Eu falei aqui num dos nossos estudos há um tempo atrás, e eu posso trazer isso à tona de novo. Queridos irmãos, olha só, Deus, Ele permitiu que os judeus sofressem como sofreram no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. A palavra holocausto significa oferta queimada, significa aquilo que é queimado, e os judeus eram literalmente queimados, incinerados depois que morriam. Mais de 6 milhões de judeus morreram, e aí nós olhamos para essa cena, que tragédia, que absurdo, que maldade humana. O Hitler, ele não sabe o que o espera. Muitos daquela época poderiam ter pensado assim, o que nós podemos fazer para ajudar os judeus, o que nós podemos fazer para cuidar deles, mas nós nos esquecemos que acima de tudo tem um Deus que estava permitindo isso. É ruim? É algo assustador? O mundo olha isso e lança isso contra nós. Esse é o seu Deus? Um Deus que permite que as pessoas sejam queimadas na câmara de gás? Morram asfixiadas pelo gás? Esse é o seu Deus que permite que muitos sejam fuzilados? É esse Deus que você serve? Eu não quero esse Deus. Mas irmãos, Deus tem uma habilidade de trabalhar com aquilo que é negativo para produzir o positivo que ninguém tem. Ele permitiu isso na Segunda Guerra Mundial, porque em 1948 haveria uma comoção mundial e os judeus poderiam voltar para a Palestina. Estão lá eles hoje, estabelecidos na Palestina, ocupando cada vez mais espaço, com assentamentos aqui, assentamentos ali, ampliando cada vez mais, reconquistando a Palestina que um dia foi deles. Como é que você entende isso? Deus permitiu que o povo fosse levado para a Babilônia, ficasse lá 70 anos, depois esse povo voltasse, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros, e quem foi que ele usou para isso? Eu te pergunto, quem foi que ele usou para reconstruir o templo de Zorobabel? Ciro. Lá em Isaías, ele vai falar uma coisa que eu e você jamais imaginaríamos ou jamais falaríamos. Ele vai chamar de Ciro, meu ungido. Ciro era o rei da Pérsia. Mas ele vai chamar Ciro de meu ungido. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? De vez em quando vem no nosso coração assim, Deus faz cada uma. Tem horas que não tem lógica nas coisas que Deus faz. Chamar Ciro de meu ungido, e ele usou Ciro para baixar o decreto e liberar o povo para voltar para a Palestina. Depois sabe qual foi o rei que ele usou? Para poder permitir que os muros fossem reconstruídos? Artaxerxes, rei da Pérsia. Aí Artaxerxes permite que o povo, que Neemias volte para reconstruir os muros. Houve momentos em que a obra paralisou, o templo parou de ser construído. Aí quem que ele usa? Dario. Irmãos, esse é o nosso Deus. Então ele cegou o entendimento de Israel com um propósito maior. Ele cega o entendimento de Israel, ele por algum tempo fecha os olhos de Israel
para que Israel não compreendesse o Evangelho. Isso iria provocar uma evangelização mundial. Os apóstolos iam entender que o Evangelho tinha que ser pregado no mundo todo. Aí o Evangelho é pregado no mundo todo, os gentios se convertem, a igreja se fortalece, e agora Deus vai usar os gentios, no futuro, Deus vai usar os gentios para que esses sejam instrumentos de Deus para evangelizar Israel, e Israel também agora será levado à fé em Jesus Cristo. É assim que Deus trabalha. Querido, quem sou eu para discutir com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores? Eu tenho que crer, eu tenho que aceitar. Por isso, quando você estiver passando por um momento de extrema dificuldade na sua vida, um momento complicado, um momento perturbador, lembre-se de que Deus pode estar permitindo isso para um propósito maior. Ele pode. Porque Ele não obedece o nosso script. Ele não trabalha cadenciado dentro do nosso processo de certo e errado. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu me lembro de um cantor norte-americano. Eu vi um DVD dele, Michael W. Smith, não sei quantos conhecem o Michael W. Smith. Michael W. Smith, ele é um grande cantor gospel norte-americano, muitas músicas lindas dele. Aquela música, Tu és santo, poderoso, é uma música dele, que nós cantamos na igreja. Mas eu vi uma entrevista com a equipe dele de produção dos shows, das apresentações dele, e eles falavam uma coisa de Michael W. Smith. Eles diziam que Michael W. Smith nunca fazia a mesma coisa. Ele era sempre alguém que surpreendia a equipe. Então, tinha dia que ele entrava pelo palco normal, tinha dia que ele ia lá para o meio do povo, se misturava com o povo e saía do meio do povo. Eles nunca sabiam onde que o Michael W. Smith estava. Eles se preparavam para uma surpresa. Haveria uma surpresa naquele show. Ele iria se apresentar de alguma maneira. E o povo ficava esperando, o que ele vai aprontar agora? Porque ele tinha essa característica, ele não prestava satisfação para ninguém, ele não explicava, ele não dizia, olha, eu vou hoje sair por aquela porta dos fundos, hoje eu vou entrar ali no meio desse corredor, hoje eu vou vir lá daquela porta, lá do lado direito. Ele não avisava, ele simplesmente fazia. E se vocês me permitem, guardadas as devidas proporções de um e de outro, mas é assim que Deus faz, e Ele não tem que prestar satisfação para ninguém. E se Ele quiser endurecer você, para lá na frente manifestar a graça dEle com maior força, com maior poder, Ele vai fazer, irmão, e ninguém vai poder dizer para Ele que Ele está errado. Você está pregando para alguém, sabia, escute, não se assuste com o que eu vou dizer, tá bom? Sabia que Deus pode estar preparando essa pessoa para um outro momento, não para aquele momento? Deus pode estar fazendo isso. Mas não é o que Deus quer, que as pessoas se convertam? É, mas existe algo mais aí que nós não entendemos. Existe algo mais aí que a gente não entende. Então eu aprendi algumas lições aqui. Eu quero compartilhar com você e caminho para o final. A primeira lição que eu aprendo aqui é essa. Deus sempre terá um remanescente na terra. Sempre terá povo de Deus na terra. Às vezes você acha que o cristianismo já era. Você olha hoje para a igreja brasileira, você vê tanta coisa, tanto absurdo. Você olha para os acontecimentos, para os escândalos, e você diz assim, acabou. A igreja se perdeu. A igreja entrou em derrocada moral. A igreja, ela se perdeu completamente. Não existe mais fé evangélica no Brasil. Não, querido, sempre haverá um remanescente na terra, um povo responsável, um povo que ama a palavra de Deus, um povo que olha para o céu e tem temor diante de Deus. A pergunta que eu quero fazer é, nós somos esse povo? Nós estamos dispostos a levar Deus a sério, mesmo se todo mundo volte contra nós? Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, e eu quero que isso fique bem gravado, Deus é soberano, Ele usa quem quer, Ele usa o que quer, Ele usa quem Ele quiser. Se Deus quiser usar um incrédulo para falar com o crente, Ele vai usar. Mas pastor, que coisa absurda, Ele usa. Se Deus quiser usar uma tragédia para convencer alguém, Ele usa. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele manda, e nós precisamos entender o seguinte, eu não posso dar pitaco nisso, eu não tenho autoridade para ensinar para Deus como Ele deve fazer aqui, como Ele deve fazer ali. É o que Paulo está dizendo aqui.
Deus usou a incredulidade de Israel para abençoar os gentios. Deus vai usar os gentios para abençoar Israel. E ninguém vai poder dizer, Senhor, eu acho que não é bem assim. O Senhor pode dar uma melhorada nisso aí. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Nós temos que aceitar isso. Então, querido, é muito difícil falar isso, mas pode ser que você esteja passando por um momento difícil e você está olhando essa dificuldade pelo prisma errado. Quem sabe Deus está deixando você passar pelo que você está passando, porque Ele quer te ensinar alguma coisa, ou Ele quer ensinar alguém alguma coisa a seu respeito. A irmã Eunice tem me abençoado. Eu confesso para vocês que eu não quero deixar de ir lá na irmã Eunice. Toda vez que eu vou lá, eu sou abençoado de alguma maneira. Toda vez que eu vou lá, a irmã Eunice me abençoa. Todas as vezes. Quando eu olho para a irmã Dacimar, mais de 13 anos, parece, nessa batalha. 20 anos nessa batalha. 20 anos. E vejo a fé, a perseverança, a dedicação. Isso te abençoa de alguma forma? Aí você olha para os seus problemas e fala assim, gente, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. E eu estou aqui murmurando da minha vida. Se a irmã Eva me permite, quantos não foram abençoados pela vida do irmão Olavo? A perseverança, a seriedade. Nada! Eu nunca vi, pelo menos nesse período que eu convivi com ele, um momento o irmão Olavo reclamar da vida. E aí nós olhamos, por quê? Como assim, Deus? Por que isso? Logo com ele? Sim, é ele mesmo. As maiores batalhas estão reservadas para os maiores soldados. Soldado raso não vai para a linha de frente. Quem vai para a linha de frente é soldado que aguenta o tranco. É esse que Deus usa para abençoar a igreja. Eu não sei o que vem por aí na minha vida, confesso para vocês que não sei. E não gosto nem de pensar porque eu tenho medo, porque eu sou um ser humano. Mas eu peço a Deus uma coisa, que, independente do que for, Ele me fortaleça, para que eu possa ser um instrumento dEle para alguém. Às vezes nós temos medo de ser usados por Deus, precisamos pedir ao Senhor para tirar de nós esse medo, porque Ele pode estar querendo usar você para alguma coisa, a mim, a nós, e Ele vai usar o que Ele quer, quem Ele quer. Ele vai usar uma enfermidade, Ele vai usar a morte de alguém, Ele vai usar um assalto, Ele vai usar um acidente de trânsito. Ele vai usar uma doença crônica, Ele vai usar o que Ele quiser. Ele tem tudo à disposição dEle, tudo. Ele pega o que quer, Ele usa o que quer, Ele faz o que quer, porque Ele é Senhor. Eu não aceito. De vez em quando você vê uns engraçadinhos de plantão dizer isso. Eu não aceito enfermidade na minha vida. De vez em quando você sabe que tem uns corajosos por aí que fazem isso. Eu determino na minha vida, eu determino na sua vida a bênção e a prosperidade para 2020. Eu ouço isso o tempo todo. Exija seus direitos de filho de Deus, porque Deus tem a obrigação de te abençoar. Eu já vi um líder religioso falar assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, olhe para 2020. 2020 está chegando aí. Estamos a pouco mais de um mês de 2020. Pode ser que 2020 seja pior do que 2019. Pode ser que em 2020 aconteça coisas com você que você não imaginava que fosse acontecer. Mas pode ser o ano onde o Senhor mais vai te usar de todos da sua vida. Porque Ele usa quem quer e Ele usa o que quer. E Ele usou o endurecimento de Israel para abençoar o mundo. Sabe por que nós estamos aqui? Nesse domingo, 24 de novembro de 2019, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus endureceu Israel. Agora é a nossa vez, no futuro será a vez de Israel. Então eu aprendo essa lição. E por último, para encerrar, Deus tem tudo sob controle e no tempo certo tudo se cumprirá. Deus tem tudo sob controle e no tempo certo tudo se cumprirá.
Olha só essa ilustração aqui, e eu termino. Um chinês tinha prestígio na aldeia dele, um chinês, ele era muito sábio, e ele tinha um grande prestígio na aldeia dele. Numa noite, ele esqueceu de fechar o portão da aldeia, e o cavalo dele fugiu. Ele tinha um cavalo, e o cavalo fugiu, porque ele esqueceu de fechar o portão. Aí os vizinhos comentaram assim, mas que azar. E o sábio chinês disse assim, azar ou sorte? Quem sabe? O cavalo voltou no quarto dia, e trouxe consigo mais 3 cavalos. Aí os vizinhos viram aquilo e disseram assim, mas que sorte! Aí o chinês disse assim, sorte ou azar? Quem sabe? Nos dias seguintes, o filho do sábio foi adestrar os cavalos, caiu e quebrou uma perna. Aí os vizinhos olharam aquilo e disseram assim, que azar! E o chinês disse assim, azar ou sorte? Quem sabe? Naqueles dias, estourou a Primeira Guerra Mundial. Todos os jovens da aldeia foram convocados, menos o filho do chinês. Por quê? Perna quebrada. Perna quebrada. Aí, chegaram perto do chinês e disseram assim, que sorte! E o chinês disse assim, sorte ou azar? Quem sabe? Aí termina a história aqui, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Mas acontece algo na nossa vida, de ruim. Aí chega alguém perto de você, rapaz, a coisa está feia para o seu lado, hein? Aí você fala assim, a coisa está feia ou está boa? Quem sabe? Rapaz, mas olha que tragédia que aconteceu na sua família, que tristeza. Tristeza ou alegria? Quem sabe? Não é verdade? Confiamos ou não confiamos em Deus? Então, querido, se Ele está acima de nós, se Ele está no controle, aconteça o que acontecer, cheguem as notícias que chegarem, recebamos as notícias que recebamos, é bênção ou maldição? Quem sabe? Vamos esperar e vamos confiar, porque acima de nós está o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por ter nos ensinado nesta manhã. Tu és Senhor absoluto, soberano, Senhor de tudo e de todos, e nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está atento a cada momento da nossa vida. E nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem o Senhor autorizar, sem o Senhor permitir. E por mais que nós tenhamos medo, por mais que fiquemos inseguros, por mais que não aceitemos, ó Deus, não leve em consideração a nossa ignorância, continue agindo porque nós somos seus filhos. Só te peço que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser usados por Ti. Assim como Tu usaste o endurecimento de Israel, a dureza de coração de Israel, para os Teus propósitos, que o Senhor nos use também. Não sei o que vai acontecer, não sei como o Senhor nos usará, não sei o que o Senhor permitirá que aconteça, mas eu sei que o Senhor pode e quer nos usar, e que seja para a Tua glória. Obrigado, Senhor, por esta manhã e pelo alimento que recebemos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.